Olá, bem-vindo ao podcast Eagle Vision. Eu sou Isabel Pereira e este é o teu podcast de conversas multidimensionais. Aqui exploramos temas de diversas áreas com uma visão ampla, universal e que vai além das ilusões. A ideia é que te inspires e que cries a tua visão e a tua engenharia. Bem-vindos a mais uma conversa multidimensional do pod Eagle Vision. Desta vez eu trouxe uma convidada que fez parte do início da minha grande caminhada de desenvolvimento pessoal. É alguém muito especial para mim, que me trouxe muito conhecimento, que hoje ainda uso, que hoje ainda me faz sentido e que me guiou em muitos dos meus atuais projetos, nas suas maravilhosas leituras, da leitura da Aura, do mapa astral, e ela chama-se Isabel Cardoso. Olá, Isabel, bem-vinda ao Pod Eagle Vision. É muito bom ter-te aqui, é uma honra. Obrigada. Olá! A honra é toda minha, é um prazer enorme estar aqui depois de tanto tempo juntas, não é? Iniciámos uma jornada em 2017 e é tão bom ver os frutos, não é? E agora estar deste lado como tua convidada, é uma honra. Obrigada. Então, olha, eu escolhi o tema, como toda a tua vida e tudo que me trouxeste, como experiência paranormal. É o tema do nosso podcast. Eu sei que tu não sabias, estás assim um bocadinho... Foi assim um bocadinho inesperado para ti. Eu nem sequer te disse o tema. E eu queria mesmo que fosse assim, sabes? Intuitivo. E quando eu falo em experiência paranormal, provavelmente quem nos está a ouvir pode imaginar assim algo muito... realmente paranormal, como as pessoas acham que é o conceito paranormal. Mas eu cada vez mais considero que o paranormal é o normal. Então, eu gostaria um bocadinho, inicialmente, que tu contextualizasses o teu caminho, porque tu nem sempre estiveste neste caminho paranormal normal, não é? Que nós agora consideramos normal, e depois entramos assim mais a fundo neste tema, porque eu tenho assim algumas perguntas giras que gostaria de fazer e gostaria que aprofundássemos mais um bocadinho, apesar de não termos muito tempo, mas depois certamente vamos fazer outro podcast, porque és uma pessoa muito interessante. Muito bom, obrigada. Olha, realmente eu saber do tema um minuto quase antes de nós começarmos é assim desafiador. Para já porque eu sou Capricórnio com ascendente Virgem, portanto eu gosto de tudo muito estruturado, tudo muito organizado, tudo muito previsível de alguma forma, mas a vida cada vez mais nos ensina que não pode ser assim e que nós temos que nos entregar também ao movimento da vida, que também tem o paranormal, não é? Que faz parte e adoro a forma como trazes o conceito da paranormalidade, que é o normal. E antes de avançar para a apresentação, que nós nunca sabemos muito bem o que dizer numa apresentação, e vamos mudando, não é? Vamos mudando muito a forma como nos apresentamos, mudamos a nossa identidade. Mas na matéria, ou seja, o que existe na matéria, ou o que existe no mundo, algumas coisas são materiais, outras coisas são religiosas, mas absolutamente tudo é espiritual. Ponto. Tudo. Uma pedra, tudo o que é matéria é espiritual, tudo o que é religioso é espiritual. E eu gosto muito de definir isto desta forma. Cada vez mais é essa a normalidade, é nós olharmos para as coisas que nos mostram que fazem parte de um plano maior. E se fazem parte de um plano maior, nós, por muito que queiramos defini-las, entendê-las de uma forma crua e dura, não é possível. Até porque tudo está em constante mudança também. Então, isto para fazer uma pequenina introdução, antes da introdução de quem eu sou e do meu caminho. E é tão engraçado porque uma das minhas últimas publicações nas redes sociais foi ao falar das minhas experiências espirituais e ao perguntar no final se
os leitores estariam interessados em, ou se faria sentido eu fazer uma live, que não programei absolutamente nada, mas tu caíste-me aqui do céu, já a abrir aqui os caminhos, portanto eu acho assim delicioso. E quando estava a pensar, portanto, no que é que iria falar, não agendei a live precisamente porque não tinha as coisas estruturadas. E agora tu cais-me aqui a me obrigar a falar de uma coisa que eu lancei, mas que queria tempo e espaço para pensar, estruturar, para sentir aquilo que iria dizer, o que é que eu queria abordar, que temas é que iria trazer, que subtemas iria trazer neste grande tema. E cá estás tu. E, mais uma vez, não sei se já reparaste, eu estou a fugir a fazer a minha introdução, não é? É um dom que eu tenho, é um dom, não é muito fácil este dom, eu tenho este dom de fugir. E, então vamos lá. Eu desde muito cedo que tive contacto com algumas experiências espirituais que marcaram muito o meu caminho e apesar que durante uma parte da minha vida estiveram um bocadinho adormecidas, porque criei uma identidade quando comecei a trabalhar isto. Eu comecei a trabalhar talvez aos 16 anos, em part-time com a escola, e percebi que não podia deixar de trabalhar, e então estive quase 20 anos na área têxtil, no departamento da exportação de empresas muito boas, de empresas de referência, e foi maravilhoso esse percurso e sou grata a todas elas, empresas têxteis, nomeadamente de vestuário média e alta gama. E eu criei aquela identidade que eu era aquela pessoa, que eu precisava de ter sucesso, que eu precisava de contribuir para algo mais, para ter o meu lugar no mundo. No fundo, de certa forma, estava ali a tentar perceber quem é que eu era através até de reconhecimento e das capacidades, e até onde eu era capaz de ir. No fundo, foi um bocadinho esse caminho, porque fui sempre subindo dentro das empresas por onde passei. E durante esse tempo eu afastei-me um bocadinho daquelas experiências mais espirituais que eu tinha tido na infância, e uma delas foi por volta dos 7 anos, e depois tive outra logo a seguir, e depois por volta dos 12, 13, 14 anos tive ali várias experiências que guardei para mim. Aquilo que é curioso é que eu não contei a ninguém e guardei muita coisa para mim. Depois desse tempo, desses 20 anos na indústria, eu tinha um vazio imenso dentro de mim, no fundo, que era um chamamento a voltar a mim mesma e ir à procura, ir estudar outros temas, outras coisas que me fizessem mover e vibrar o coração. E é a partir daí que eu, em 2014, começo a fazer formação na área de desenvolvimento interior, das terapias, e aí sim é que eu começo a sentir-me viva e começo a sentir que ali é que era o meu caminho. Portanto, desde essa altura eu fui-me formando, e eu comecei no Reiki, mas o que transformou mesmo a minha vida foi a leitura da aura. Sem dúvida, foi um grande marco e que ainda hoje faz todo o sentido para mim. Eu sou hoje formadora de leitura da aura, que é uma formação que me apaixona, sem dúvida, e apaixona-me essencialmente receber um grupo de pessoas no primeiro dia e saber que a meio da formação todas elas vão ser capazes de fazer uma leitura de princípio ao fim. E é isso que acontece, e isso é maravilhoso, é entender o ser humano naquilo que são as suas capacidades tão profundas, tão espirituais, tão inatas muitas vezes, e é despertar essas capacidades ou acordar essas capacidades dentro das pessoas. Então, leitura da aura. Depois fiz mais algumas formações, fiz há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, a formação em HeartMath, sou mentora certificada do HeartMath, que é entender um bocadinho mais também a ciência, a saúde ligada àquilo que já é o meu grande movimento profissional, que é ligado às terapias, portanto é trazer um bocadinho mais, consolidar
e trazer técnicas, entendendo um bocadinho mais como é que o nosso corpo funciona, o que é que a ciência também nos diz a esse nível, ao nível da coerência do coração. Também sou terapeuta de terapia multidimensional. Aqui é a conexão com a engenharia multidimensional. E olha que giro trazer a conexão também, que eram as terapias de conexão, a formação. E também sou formadora, sou terapeuta, sou formadora e no fundo adoro numerologia, adoro astrologia, é linguagem universal. E tudo o que seja ler energia, aceder a linguagens, sejam elas quais forem, para sabermos mais do mundo, sabermos mais sobre nós, é o que me define. E é isto que eu acredito. Achas que está bem? Acho que está ótimo. Acho que foste muito bem. Para a primeira questão, foste ótimo. Olha, como é que tu conseguiste despertar em ti essa capacidade, porque eu acredito mesmo que é um despertar. No fundo, nós não estamos a aprender nada, nós estamos a reconhecer o que nós sempre soubemos, não é? O que está dentro de nós. Isso é o que eu acredito. Portanto, eu acho que um processo de desenvolvimento pessoal, mais do que ir à procura de algo, é desconstruir, porque a gente só desconstruindo já está lá. Se a gente desconstruir, a gente só encontra, não é? Não há aquele... No meu processo, é isso que eu acredito. Não sei se tu tens a mesma ideia no teu processo, nós precisamos de ir buscar qualquer coisa, porque tu referiste que no teu início, não é, de carreira, tu tinhas a necessidade de te sentir reconhecida ou como alguém que tivesse um papel ou uma função importante, numa perspectiva, não é? Porque isso é a perspectiva da sociedade. Sim. Será esse o nosso verdadeiro papel? Será isso o que a gente realmente leva, não é? Na nossa hora, que muita gente tem dificuldade em falar da morte, mas é a coisa mais certa, não é? E eu acho que a morte é uma certeza e eu acredito que a morte é simplesmente o contrário do nascimento e não da vida em si, porque a vida é eterna, não é? Portanto, a morte é uma passagem, assim como o nascimento é uma passagem. E nesse processo de despertar, não é, dessas tuas capacidades que tu dizes que são inatas, mas que houve um processo em que tu tiveste que despertá-las, não é? Como é que isso aconteceu? Qual é que foi o método, a ferramenta, o teu posicionamento perante a espiritualidade, porque muitas vezes também é só, não é, que eu acredito que é só sentar e estar ali, não há grande ferramenta a criar durante um processo de autoconhecimento, mas qual é que foi o teu, para ti? Qual é que foi a ferramenta-chave para tu despertares isso que era inato em ti, não é? Essa tua capacidade de ler energia, que eu acho que é mesmo isso que te define. Tão interessante. Olha, começando um bocadinho abaixo de zero neste processo, quando eu estava na empresa, quando ainda estava a trabalhar na têxtil e já no momento de vazio interior, há uma pessoa, e depois o universo é isso, ele manda-nos pessoas, há uma pessoa que eu tinha um contacto com fornecedores, para além de a minha principal posição era a ligação com os clientes estrangeiros, mas depois tive que abraçar um outro departamento que tinha que lidar com fornecedores. E há alguém que... há um fornecedor que me diz, uma jovem, que entretanto eu já tinha criado uma ligação com ela, e que me diz que ela andava no Reiki. E eu não fazia a mínima ideia do que era o Reiki, porque nunca tinha ouvido falar. Só que, ao ouvir essa palavra, eu disse-lhe, é isso que eu quero. E eu não sei porque é que lhe estava a dizer isso, porque eu nem sequer fui ver ou investigar o que é que era. E ela disse-me, olha, vai a tal sítio, e eu fui e inscrevi-me. Mas eu inscrevi-me sem saber o que é que era. Eu somente ressoou com o meu coração. Eu senti uma vibração e disse, eu quero isto. E aí começou a jornada. Mas há um momento-chave em que eu estou a fazer Reiki, porque não importa por onde nós começamos. Mas se nós dermos um passo e fizermos alguma coisa, vai haver um momento que, onde quer que estejamos, o que quer que estejamos a fazer, vai ressoar qualquer coisa que vai despertar. Tanto que eu hoje não uso o Reiki, não faço o Reiki, foi só um despertar para mim, para me levar para outros caminhos.
Então, recordo-me que há um momento-chave em que eu estou a fazer uma sessão de Reiki, portanto, eu já me tinha formado como terapeuta, não me tinha formado como terapeuta, estava a fazer ainda a formação de Reiki, e em que eu estou a fazer Reiki e que eu tinha, quando colocava as mãos nas pessoas, na pessoa, eu tinha acesso logo a imagens como filmes. Era como se ligasse o YouTube na minha cabeça e eu via filmes. Eu dizia, o que é que eu faço com isto? E foi a pergunta certa para o universo. Aquela foi a pergunta-chave. Foi, o que é que eu faço com isto? E, na altura, eu falei à pessoa que me estava a orientar, ao meu mestre de Reiki, que me disse, olha, guardas para ti. E eu achei ridículo. Porque eu senti, eu estou a ceder assim? a informação que ela tem que ter um significado, ela tem que representar alguma coisa, ela pode ser importante para esta pessoa. E aquilo continuou, até que a mesma pessoa, portanto, fui insistindo, assim, isto não pode servir para nada, eu não posso guardar esta informação para mim. E aí a pessoa diz-me, olha, tu muito provavelmente fazes leitura da aura. E aí foi o meu grande despertar e o meu grande caminho de reconhecer aquilo que eu já tinha dentro de mim. Ok, ou seja, foi algo que aconteceu. Tu não treinaste para acontecer. Exatamente. Ok, tu abriste a energia, tu deste o movimento do Reiki, não é? E a própria energia Reiki é uma energia muito poderosa, que nos abre, eu acho que nos abre mesmo canais, e esse despertou-te a ti exatamente o teu dom, e se calhar o teu maior, um dos maiores potenciais, não digo maior, porque deves ter outros tantos, mas um dos teus maiores potenciais que é ler energia. Certo. E a seguir veio logo outro passo, que foi... Muito Foste bem. logo tirar a leitura da aura? Logo. A seguir? Logo. Ok. Havia vários problemas. Para já, a escassez, não é? E segundo, a formação, eu queria fazer com o melhor. E o melhor implicava ir para Lisboa e ter que... Ainda trabalhavas na altura? Não, já não estava a Já trabalhar. estavas? Ok. Já não estava a trabalhar. Portanto, aquilo que eu fiz foi aproveitar, no fundo, a empresa onde eu estava acabou por falir. Eu hoje tenho uma relação maravilhosa com os meus antigos patrões. Naquela altura eu já não estava a trabalhar, estava a investir em mim. Também foi uma crença que eu tive que libertar. Porque durante mais de 20 anos a trabalhar, permitir estar num fundo de desemprego enquanto que eu apostei, foi uma oportunidade da vida. Foi ter tempo, o universo estava a dar-me tempo para que eu pudesse colocar o meu coração naquilo que era investir para um próximo caminho, e assim foi. O próximo passo, como eu estava a dizer, e o próximo desafio foi, e agora o que é que eu faço? Como é que eu vou buscar dinheiro do orçamento familiar para poder investir nisto, que ainda era o valor da formação, era as viagens, era a estadia, porque tinha que ficar... Aquilo era todas as semanas? Era todos os meses. Era todos os meses, mas implicava passar o fim de semana em Lisboa. E na altura foi muito desafiador, só que era um universo a testar-me até que ponto eu me daria e confiava. E te dedicavas a ti, não é? Exatamente. E assim foi. Olha, vou-te fazer assim uma pergunta, se calhar um bocadinho, mas é multidimensional, não é? Tu acreditas, ou já tiveste alguma experiência com seres estelares ou seres extraterrestres? Faz-te sentido? Teve contigo em algum processo do teu caminho até agora ou nunca? Rita. Eu estou a rir. Eu sei a quem me fazer as perguntas. Sim, olha, eu já tive experiências, já tive muitas sensações, já tive visualizações, já tive sincronicidades. Agora, eu acredito, nitidamente, portanto, acredito. O Stephen Hawking dizia uma coisa maravilhosa, não é? Que era, se só existe vida no planeta Terra, então aquilo que Deus criou foi um tremendo espaço de desperdício, não é? Portanto, não podemos ser cegos
ao ponto de cegos e demasiado céticos para com as coisas. Eu sou aberta. A vida obrigou-me a que eu o fosse. E então eu acredito, claro que sim, claro que acredito. E já tive alguns momentos em que tive algum contacto, mas não é algo que eu explore. É como se houvesse um tempo. Como se houvesse um tempo de amadurecimento. Mas tu o que é que tu consideras? Porque, por exemplo, na terapia multidimensional, nós trabalhamos com seres estelares. Exatamente. Não é? Seres de outras dimensões. Certo. Não é? E eu considero esses. Sim. Eles estão lá. E eu sinto é que eles estão lá. Eles estão lá. Ou seja, tens contacto telepático? Sim. Dirias? Sim, sim. E há uns livros maravilhosos, que é o livro de Telos, que falam muito desses seres, de alguns seres que estão a acompanhar e que estão muito ligados à terapia multidimensional, e toda a abordagem, o estilo de vida, a forma de estarem é absolutamente deliciosa. E aquilo que eu acredito é que a Terra está a evoluir para se transformar. No fundo, a Terra vai passar a ser o mundo deles, de certa forma. Como assim? Muitos destes seres já vivem, não é? Há vários mundos, há mundos superiores, há mundos inferiores, mas e estou-me a referir aqui mais a Telos, e esses seres já vivem numa comunhão e numa plenitude e numa qualidade de vida que muitos de nós já sentimos no nosso coração que começámos a viver na nossa vida, independentemente de tudo o que está a acontecer à nossa volta. E eu acredito que a evolução planetária vai chegar a um ponto em que a Terra vai passar a viver exatamente igual como eles vivem. Então nós estamos é como se nós estamos a beber muito do conhecimento deles, consciente e inconscientemente, direta e indiretamente, para, a partir de nós, porque a evolução planetária é a partir de cada um de nós que vive cá, para começar a viver dessa forma. Acreditas que a evolução, como tu disseste agora, a evolução do planeta depende exclusivamente de nós, ou ele evolui de qualquer das formas e nós acompanhamos, não acompanhamos, quando formos, vamos para outros idênticos à nossa vibração? Se calhar vai ser um bocadinho controverso aquilo que eu vou dizer. Ok, estamos aqui a explorar. Ok, boa. Só explorar, não é? Eu acredito que há muitas outras formas de vida no planeta, para começar, não é? Portanto, não podemos achar que somos diríamos só aí nós. Os extraterrestres, não é? Exatamente. Extra da Terra. Sim. Fora da Terra. Não é? E há muitos casos até e até posso depois, para não me perder, mas posso depois até te comentar algumas coisas e eles próprios assumem forma humana. Sim, e sim. há imensos relatos de situações paranormais a esse nível, e pessoas que já me contaram a mim. Portanto, coisas muito, muito bonitas. Mas eu acredito, para além de haver muita outra forma de vida no planeta Terra, eu acredito que nós, humanos, somos os que fazemos a Terra avançar e evoluir. Agora, a natureza tem a sua geometria sagrada. E ela, quando quiser, ela vem buscar tudo. Portanto, isto é um bocadinho um jogo. O próprio planeta também evolui à sua maneira e não precisa de nós para nada. Porque é a força da natureza e ela é soberana. Não é? Portanto, no fundo é um jogo, é uma dança entre os humanos que, com a sua consciência e com a sua vibração mental também, e que faz a frequência de Schumann, não é? Tem todo um impacto no planeta Terra, mas a própria Terra, pela sua natureza, e a natureza, a determinado momento, engolem tudo e transformam em tudo. Ou seja, ela tem um próprio processo. Exatamente. É uma dança entre os humanos e a Terra, é o que eu acredito. Agora, o que é que tu acreditas que é a nossa história da humanidade? Assim, em termos da galáxia. O que é que tu achas que pode ser esta experiência ou este momento que estamos a viver já há muitos anos, não é? Não é de agora, nós estamos a falar no agora, mas é um movimento que nós já estamos a viver e que tu referes, e muita gente refere, na nova Terra, não é? Portanto, há aqui um movimento a acontecer que os nossos ancestrais já sabiam
E que nós hoje, como tu disseste, já estamos a sentir, que muitos de nós já está a sentir essa vibração da nova Terra, não é? Qual é que tu achas que é o grande propósito da humanidade? Já alguma vez refletiste sobre isso? Faz-te sentido? Já, olha, e um dos mestres será para mim o Neil Donald Walsh, das Conversas com Deus, e nós, com a ideia de que o universo se expande e contrai, a evolução da humanidade também o faz, e nós vemos isso com as guerras e depois com os booms a seguir que acontecem, e depois novamente com as guerras. Portanto, há este movimento que ele não é constante, e que é de expansão e de contração. Então, a nível da humanidade, eu acredito nestas fases todas, em invernos, como as estações, em invernos, em primaveras e no verão. E, portanto, há tudo isto muito cíclico. Que seria a dualidade, não é? Exatamente. Mas, se nós olharmos para tantos textos que estão devidamente documentados, ou que estão, não será tão documentados, mas que há várias fontes diferentes, de sítios diferentes da humanidade, que vêm trazer aquela informação. Por exemplo, se nós olharmos para uma Atlântida, se nós olharmos para uma Lemúria, se nós olharmos para a evolução da raça humana, que nós somos a quinta raça humana, que somos os arianos, se nós olharmos para isto tudo, nós olhamos para trás para épocas de profundo conhecimento e sabedoria. Portanto, quando nós na escolinha vamos estudar o Australopiteco, não é? E o Partipedra e não é? Nós achamos que somos muito evoluídos. Somos o máximo. Somos o máximo. Nós somos o máximo. Nós somos o máximo, que mexemos em telemóveis e que falamos para o outro lado. Tão ancestral isso. Mesmo. E essa ideia, essa ideia trabalha muito, ou intensifica e acentua o egocentrismo, não é? Portanto, estamos a viver o auge, eu acho, do ego. Completamente, não é? Completamente, acredito mesmo nisso. Portanto, não é assim. Houve civilizações os maias, muito cultas, com muita sabedoria. E nós hoje, com tudo aquilo que nos rodeia, temos muita dificuldade em aceder e entender o que é que se viveu, o que é que se sabia, como é que as pessoas comunicavam. E isto é tão interessante, e é uma das coisas que me fascina na leitura da Aura, porque de vez em quando, raramente, aparece-me alguém em que é possível ler uma vida passada muito antiga. E para mim isto é fascinante. Porquê? Porque eu consegui buscar informação. Inclusive, recordo... Trouxedes um pacote. É isso, um pacote, isto é lindo. Pacote de informação. É isso. Eu recordo-me talvez há um ano que a primeira pessoa que me veio à mente, uma jovem que até foi online. Seria os registros acásticos? É igual a leitura da Aura, é idêntico, não é? É idêntico, é idêntico. É tudo ler energia e ir para trás no tempo e brincar com o tempo, no fundo. Sim, pode ter uma metodologia, não é? Ferramenta de chegar lá pode ser diferente. Mas o objetivo é aceder ao pacote de informação daquela pessoa, não é? Exatamente. Então, recordo-me dessa jovem que eu fui para uma vida muito, muito antiga, portanto, uma vida em que ela era uma indígena, olha, assim parecida como tu, linda, lindíssima, assim como tu, e que ela fazia uns trabalhos com uns óleos que ela extraía de uma árvore, que essa árvore só existia na América do Norte. E eu estava tão vidrada naquela vida que fui buscando mais e mais informação. E claro, deixei essa informação com a jovem e ela fez o trabalho de campo dela e foi pesquisar. A verdade é que ela encontrou, com os pormenores todos do que eu tinha dito. E isso fascina-me. E eu não preciso de... as pessoas podem dizer, já sabias? Eu não sabia nada. Isso é que é maravilhoso. Se calhar até sabia de outra vida, não interessa, era conhecimento intrínseco meu, arquivado aqui, que não fazia parte desta vida. Mas tu acedeste? Exatamente. Porque era dela. E eu tive a honra de a receber para poder ler energia. Então acedi àquela informação. E, portanto, eu acredito que a humanidade, respondendo aqui à tua pergunta, pelas palavras do Neil Donald Walsh, é a centelha divina que Deus atira, não é, para vários mundos, para todos os cantos do universo,
e que ele está-se a experienciar a ele próprio, através Só do os ser humano. humanos? Só Não, o não. ser humano? Não. Seria qualquer espécie? Tudo que tenha vida, tudo que tenha vida. E que depois as galáxias, os planos, os mundos que são criados, que já existem todos dentro de nós, é através de ideias. Vem uma ideia, já está criada alguma coisa. Da mesma forma, de forma micro, não é? Numa forma macro eu acredito que cada ser que tem dentro dele todo um mundo, se pensar em alguma coisa, vai criar uma galáxia. Porque ela é como na nossa mente, é uma fotocopiadora. Achas que nós criámos ou apanhámos ideias? Uh, Ou sintonizámos? Ok, boa. Agora apanhaste-me aqui no canto. Porquê? Porque nós não criámos absolutamente nada. Deus já criou tudo. Nós só vimos descobrir. Mas a verdade é que nós criámos dentro da nossa Sintonizámos-nos, Sintonizámos-nos. E depois criámos com a nossa identidade, que é uma coisa única. Sim, eu acho que no fundo nós também somos criadores. Co-criadores, não é? Eu acredito co-criadores porque depende sempre. Há sempre... O que eu considero a fé e o largar o desapego é Deus. Porque Deus faz isso. Não é? Eu não preciso de me apegar ao resultado, eu preciso criar no sentido de intencionar, mas depois toda a criação é feita, não é? Pelo grande plano divino, que é aí que a gente desapega, tem fé e a coisa vai rolar e deixa-se ir. Sem dúvida, até porque esta ideia do Neil Donald Walsh, que eu acho maravilhosa, é mesmo isso. Ele é como se fosse Deus a experimentar a sua criação. Ora, deixa-me ver até onde é que o ser humano tem a capacidade de levar a violência. Mas ele não está apegado a nada. Ele está-se a descobrir através das vivências nós todos. Depois Não é bem nem é mau, não é? Compete-nos a nós, depois a cada momento da nossa vida, escolhermos aquilo que nós queremos. Mas ele está a viver através de cada um de nós. Não é? E a experienciar-se através de cada um de nós. Por isso é que é tão importante este tipo de podcast. E obrigada. Porque nós, quando estamos na nossa rotina, nas nossas coisinhas, nós fechamos a nossa mente. Então nós desconectamos de tudo o resto. E é preciso conversas que nos façam pensar de outra forma, que nos façam ir procurar mais informação para expandirmos e para irmos à procura de mais. Olha, essa questão de... Deixa-me ver se eu aqui não me perco. O que é que tu consideras... E depois já vamos a uma ou duas experiências tuas paranormais que eu quero que contes aqui. Algumas. O que é que tu consideras de diferente? Porque há muito esta confusão e eu acho que a espiritualidade está muito na moda. E eu acho que, apesar que eu acho que é tudo um processo, e eu acho que nós devemos sempre começar por algum lado, mas acabamos por profanar e não sacralizar as coisas. E eu acho que hoje em dia está tão moda, está tão ligado, está tão acoplado à parte monetária e do emprego e da pessoa precisar daquilo para viver e tudo mais, que eu sinto que de alguma maneira, não em toda a gente, felizmente, porque todos, não é? Mas de alguma maneira nem sempre está mais ligado, e é aqui que eu quero entrar, com a religião, que é algo castrador, do que com a espiritualidade, que eu acredito que é algo expansivo e libertador. E eu sinto que muita da espiritualidade que é passada hoje está muito ligada também à religião e é castradora e não libertadora. Qual é a tua opinião nestas duas vertentes? Religião, porque eu acho que a religião tem muito conhecimento interior, há muita verdade lá, mas há muita castração e muito domínio através dela, da forma como ela é passada ao ser comum, não é? Porque há uma dominação desse conhecimento, não é? Quer chegar a Deus, anda até mim e eu falo com Deus. Não, tu falas com Deus. E eu sinto que tudo que nos tira o poder interior não é de Deus, não é da fonte divina. E eu gostava de saber a tua opinião. Já o disseste tão bem, o que é que eu posso aqui acrescentar? Acho que disseste de uma forma maravilhosa e acredito também que a Igreja é detentora de um grande poder e de
do poder, e mais do que o poder até, dos mistérios da vida e da morte. Só que numa tentativa de proteger o povo, foi adulterando as coisas e depois as coisas tomaram proporções que nós estamos a viver agora a mesma coisa. Nós estamos a viver a mesma coisa, não é? Só que de uma forma pior, uma mais forma maquiada. É porque nós agora temos muitas técnicas de marketing e de vendas, de sedução e manipulação. E que muitas vezes as próprias pessoas estão à frente disso, não se apercebem que estão a fazer um caminho ao contrário. Exato. Mas nós estamos a viver as mesmas coisas, porque nós no ano 325, quando houve o concílio de Niceia, em que os 4 imperadores se juntaram para colocar todos os textos sagrados que havia para criar a Bíblia, e que anos mais tarde, num discurso da Páscoa, se diz que Maria Madalena era prostituta, não é? Porque até aí era venerada e adorada pelos papas e pelos reis como santa. Portanto, nós percebemos ali que houve muita manipulação, mas isso são outros assuntos que têm a ver com a mulher e com o poder da mulher. E com o terreno que as mulheres estavam a conquistar na altura. Portanto, nós estamos a viver muito... é quase como se fosse, isto é controverso também, é quase como se nós estamos a viver uma nova igreja. Nós estamos a viver uma nova igreja. Não vale a pena nós estarmos a falar mal daquilo que a igreja nos tentou impingir, de alguma forma controlar e dizer exatamente isso. Queres ir a Deus? Anda até aqui. Há uma casa de Deus. E deita aqui o teu dinheiro. Nem que não tenhas pão para pôr na verdadeira casa de Deus, que é a tua própria casa. Não é? Portanto, e anda-me aqui contar os teus pecados, não é? Que é uma forma de eu te poder ir buscar, para saber como é que é a tua vida. Que é para saber por onde é que eu te posso apanhar mais. E controlar. Mas nós, na verdade, estamos a viver uma nova igreja com a espiritualidade. Portanto, a verdade é essa. A história, ela repete-se de alguma forma. E claro que vão haver muitos movimentos. Já há, se nós olharmos para os trânsitos astrológicos, com um Saturno que vem pedir lições e que controla o tempo, que está a passar por peixes, ele está a dizer exatamente isso. Ele está a dizer que tudo que for espiritual, que não possa ser vivido na prática, ou que não seja simples para ser levado para a prática, que seja mais vai cair. Tudo que tem muita regra, não é? Tudo tem muita regra. Já é do sistema, já é da Matrix. É isso. Então, no fundo, para terminar esta questão, à tua pergunta, é mesmo tudo o que nos tira a liberdade não pode ser espiritual. Tudo o que tenha demasiadas regras não pode ser espiritual. Porque nós assistimos muito também a mestres, ou que se intitularam mestres de alguma forma, que querem muito fazer a evolução e ver a evolução nas pessoas, mas não vão permitir que os alunos sejam melhor que os mestres. Então há um controle e há venham até mim. Não é? E é tão importante, e eu como formadora também, é algo que, se calhar porque vivi um bocadinho isso da pior forma. Eu ia te perguntar sobre isso. Se alguma vez te sentiste que as pessoas que vinham consultar contigo sentiam que através de ti é que conseguiam aceder? Sim. Para já, primeiro porque no meu percurso como descoberta de terapeuta e nesta área, eu também estive em contacto com pessoas que o que eu precisasse de fazer eu tinha que ir ter com elas. Então a determinado momento eu estava a viver numa prisão. Era quase como, olha, podes voar, mas não podes sair da gaiola. Era um bocadinho isso. A gaiola é maior? Exatamente. Mas continua a ser gaiola. Exatamente. E então eu própria percebi que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque isso definiu muito a forma como eu queria estar deste lado. E então quando eu sinto que há alguém que está demasiado apegado a mim, demasiado a querer marcar consultas ou a querer fazer as formações todas, eu sou a própria a dizer assim, dá um tempo, não faças.
E às vezes a pessoa até quer marcar uma consulta, eu digo, queres marcar a consulta para quê? E uma altura fiz um exercício, foi num retiro, fiz um exercício e estavam lá algumas pessoas que também me seguiam e que tocavam um bocadinho nisto que estamos a falar. E então eu fiz o seguinte exercício, disse, olha, vocês agora vão escrever uma carta a uma pessoa que eu vou-vos contar a história da vida delas. A história da vida delas. Esta pessoa está a passar por isto, 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 isto. E está neste momento muito difícil da vida dela. O que é que vocês lhe diriam? E toda a gente escreveu a carta, e tinha um nome, João. Querido João. E escreveram. E depois quando estava tudo escrito, eu disse, pronto, essa carta é para vocês. Portanto, antes de marcarem consulta, eu vou-vos dizer para lerem a carta. Isso chegou mesmo a acontecer. Porque passado, não sei, uns meses, 2 ou 3 meses, uma das participantes ligou-me e disse, Isabel, estou a atravessar uma fase difícil, estou cheia de medo. E tinha a ver com medo. E, olha, queria tanto marcar uma consulta, assim, olha, vai ler a carta. E olha, estás-me a tramar, mas estou, vai ler a carta, que estas palavras são para ti. Isso é do teu eu superior para ti. Então, no fundo, sim, isto era um bocadinho aquilo que eu estava a dizer no início. Algumas coisas são religiosas, outras são matéria, mas tudo, absolutamente tudo é espiritual. Portanto, é um tema complexo, não é? É um tema que ainda vai dar muito que falar nos próximos tempos, mas depois com o Saturno a sair de peixes as coisas vão ganhar muita forma. É previsto que as coisas comecem a ganhar, principalmente a partir de 2026. A partir de 2026 já há... Nós estamos numa transição neste momento e é esperado que a partir de 2026 hajam coisas muito mais concretas e que mesmo a nível da espiritualidade vai haver muita coisa que vai ser varrida. E muita coisa que vai cair... Varrida e se calhar visível, vai ficar mais visível para o resto da população. Exatamente. Portanto, já não vai ser tabu falar de... Já nem é, muitas vezes, mas já não vai ser tabu falarmos de certas coisas. Cada vez é mais comum as pessoas em várias áreas e status na sua própria vida e em várias carreiras e áreas diferentes, cada vez mais são elas próprias que dizem, não, olha, eu já faço isso. E eu noto isso aqui, nas consultas. Vem alguém... que me diz onde quer que esteja a trabalhar, que seja médico, que seja enfermeiro, seja político, que esteja ligado à política e as pessoas dizem, então, olha, eu quando estou numa consulta acabo por dizer, então, o que é que traz por cá? Eu vou explicar um bocadinho aquilo que faço, está familiarizado e a pessoa diz-me, Isabel, eu estudo astrologia, políticos, eu estudo astrologia, médicos, e eu já fiz estas formações. Portanto, isto é maravilhoso de ver. Cada vez mais O reencontro outra vez, porque isso já esteve, não é? Isso eram os grandes filósofos. Uau. Não é? Ciência, religião, que era a espiritualidade, a arte e a justiça, não é? A política. Essas 4, antigamente, os grandes cientistas, não é? E os grandes sabedores, que hoje... nós, cientistas, trabalhámos com o conhecimento deles, eram filósofos. Não é? E esses filósofos tinham o conhecimento dessas áreas todas, que é muito o que eu acredito. Que se nós realmente quisermos fazer um caminho espiritual e ligado à nossa alma e não ao nosso ego, não é? Como estamos neste limite. O que é que tu... E aí relacionado, achas que... este movimento da nova Terra, independentemente do momento que estamos a passar neste momento na Terra, não é? Em termos de guerras, de situações menos boas, e de alguns movimentos que muita gente prevê, não é? Nessa Matrix, nesse sistema que é previsto para os próximos anos, que acaba por ser... não digo, eu acho que está tudo ligado, mas se nós olharmos assim de uma forma muito crua, e nua, parece desconectado com o movimento espiritual. Porque o movimento espiritual diz-nos que tudo vai ficar melhor, não é? E pelo movimento da Matrix, parece que tudo vai ficar pior. Exato. E o que é que para ti, como é que é feita esta dança, este jogo?
E de que forma é que isso se vai instalar? Achas que isso se vai instalar mesmo nos próximos anos? Achas que o que está a acontecer em termos da Matrix, esse movimento da Matrix, vai acabar? Ou a dualidade vai ficar menos intensa? Ou seja, imagina, nós estamos na dualidade, imagina, 10 a 10, estamos no 10. Vai continuar a existir dualidade, mas num nível mais baixo, ou seja, vai ser mais fácil para nós caminharmos num sentido espiritual, porque a dualidade, o que nos leva para o lado mais sombra, não vai ser tão forte, não vai ser tão pesado, porque há alguns conhecimentos, e aqui falando mais na parte galáctica e extraterrestre, que a roda samsara e o karma já acabou. Já não estamos mais nesse processo. Portanto, esta ideia, esta coisa de nós morrermos, passarmos por um processo de revisão e voltarmos aqui, agora fui teu marido, maltratei-te, agora vais ser meu filho, não é? A ver esses contratos que tu próprio acessas, não é? Quando fazes as leituras da aura, e que nós temos um grande caminhar como humanos, de várias reencarnações, neste plano. Portanto, segundo esses conhecimentos, essa roda samsara acabou, ou seja, finalizou. Quem morrer agora vai ser, ou seja, não volta aqui, e daí eu falar há bocado da expansão planetária, porque o próprio movimento planetário já não nos vai permitir estar aqui, na roda samsara, no karma. Não é? Daí eu há bocado te perguntar da questão do planeta estar a evoluir e nós ao mesmo tempo. Ou seja, eu sinto que se formos para estar com a Terra, não é? Acabamos por ter que estar na mesma frequência e na mesma evolução que ela, senão vamos partir para outros órgãos, para outros planetas. Sintetizando a pergunta, tu achas que a dualidade vai diminuir ou simplesmente vai passar do caos para tudo tranquilo daqui a uns anos? Não digo até 2026, não é? Podem ser daqui a 50, 100. Achas que vai acabar a dualidade ou a dualidade permanece, mas de uma forma mais... Porque nós caminhamos para a quinta dimensão, certo? Exatamente, Pronto, exatamente. era aí. Já desde 2012, 21 de dezembro de 2012, segundo os maias. Exatamente. É? Não sei se foi muito... Sim, não, foi... Deu para perceber. Deu para perceber, okay. Deu para perceber. Agora, eu acredito é que a dualidade, ela vai diminuir um bocadinho de intensidade. Claro que se nós olharmos para a história, nós vemos aqui grandes movimentos de tentativa de consciência na humanidade como um só, como por exemplo estes processos de pandemia que passamos, não é? Portanto, isto foram testes para a humanidade. Foram testes no sentido de ver como é que nós iríamos comportar, o que é que iria prevalecer, se era o medo ou não. E nitidamente que nós falhamos. Nitidamente que nós falhamos. Ainda há muito o controle, não é, das massas, não é? E que sempre aconteceu a partir do momento em que as pessoas começaram a descobrir mais por elas o que é que até onde conseguiriam ir na sua espiritualidade e nas suas capacidades e competências. Houve sempre movimentos de retaliação e de repressão de alguma forma, não é? Tentar conter a manada, não é? Através do medo. E também uma das coisas que a história nos mostra é que nós não sabemos de nada. Só o tempo. Nós ainda agora saem documentários sobre a Segunda Guerra Mundial de coisas completamente escondidas que nós não fazíamos ideia. Passado tantos anos. Então, muita coisa que nós estamos a viver agora, a nível até de decisões políticas, nós não sabemos a verdade. É tudo um flop muitas vezes. Há muita coisa que está escondida. Então, a minha ideia, no fundo, é nós não ficarmos presos aí. É continuar a fazer o nosso caminho e continuar a florescer onde fomos plantados. Portanto, é onde eu estou, o que é que eu posso fazer? Porque, claro que nós não podemos ficar indiferentes ao sofrimento dos outros, mas há muita coisa que podemos fazer desde onde nós estamos. Por exemplo, com HeartMath, eu tenho a aplicação e tenho o aparelho que mede a minha coerência cardíaca. Aquilo que eu fiz durante várias sessões, nos momentos em que eu senti, foi juntar-me a um grupo de pessoas online, só ligando o meu telemóvel à aplicação, e era um grupo
Estavam, por exemplo, 10 mil pessoas em que estava a trabalhar para a Ucrânia, que estava a trabalhar para a coerência na Ucrânia. Então, o meu papel e o meu contributo era eu fazer as técnicas e conseguir ver ao momento, ao minuto, como é que estava a minha frequência cardíaca e aumentá-la. Então, nós estávamos a criar uma bolha de luz e estava a fazer a minha parte, que é aquilo que eu posso fazer, que é, por um lado, não ficar presa naquilo que está escrito nos jornais, ou na televisão, ou nas notícias, no telemóvel, não interessa, não ficar presa a isso, emocionalmente, mas fazer a minha parte, aquilo que eu estava a sentir. Agora, esta evolução, ela vai depender de cada um de nós fazer a sua parte. E essa parte pode também ser feita, de certa forma, no nosso canto. Não é? Com as tuas coisas, com as coisas que tu tens vontade de fazer. Olha, bora fazer um podcast para acordar aqui o povo, não é? Portanto, é o teu contributo. A mudança no mundo é a mudança que começa por ti, não é? É o teu contributo. Então, cada um de nós a fazer o seu contributo vai permitir que esta transição seja de uma forma, porque vai haver muitas mudanças inesperadas, não podemos esquecer que temos um Plutão em Aquário durante 20 anos e isto vai trazer muita revolução, não é? Mas vai acentuar, já está muita coisa acentuada, esta descompensação, principalmente dos jovens e desta preocupação dos jovens ao nível de perturbações mentais por causa dos telemóveis e dos jogos e a distração de quem eles são. Exatamente. Porque isso são todas distrações, não é? Quanto mais desviado de ti próprio, mais problemas mentais nós temos. Completamente. Então eu acredito que vai ser um bocadinho vai ser um bocadinho de acalmar esta dualidade da sombra e da luz, desta polaridade, mas ao mesmo tempo o universo vai nos trazer tanta coisa nova que isto vai trazer também muita disrupção. Até porque as crianças estão a nascer, elas são novas, não é? Pois. Certamente não são seres que estão aqui em reencarnação como nós há tantos anos, são seres provavelmente de outras dimensões ou de outros... E outra coisa que tu disseste também muito interessante, não é? Deste jogo da Sansara e que estamos a sair do karma e que saímos do karma. Quem trabalha muito bem isso é uma das pessoas que eu gosto muito, que já tive a oportunidade de estar com ele presencial, é o Dr. Alberto Villoldo, não é? E ele já trabalha no novo homem que está a aparecer, que é o homem luminous, Homo luminous. Então, que é, a pessoa não precisa de morrer. E que é um bocadinho esta ideia e filosofia de telos que falávamos há um bocadinho. Tipo, saiam daí, não é preciso, vocês têm... Morte e sofrimento. Exatamente. É ilusão. E já não é preciso. Pois, é isso. E a crença de que nós temos que morrer. Isso é a vibração da quinta dimensão, não é? Tal e não qual. acabou a dor, acabou a doença. Exatamente. E é para aí que nós precisamos de ir, sem dúvida. Mas isso começa, não é? Nós olhamos para os nossos avós, para os nossos pais e vemos que eles envelhecem. Então está numa crença interior. É uma crença, não é? Só que o que é que grande parte da população quer fazer? Cirurgias estéticas para não envelhecer, não é? Que é, no fundo, acabar por destruir, nada contra isso, não é? Mas acabar por destruir a maior máquina jamais inventada, que é o corpo humano. Exatamente. É projetar o poder fora. Isso. Tu também acreditas que não consegues regenerar as tuas células. Exato. É? Então achas que para regenerar as tuas células tens que meter botox ou fazer uma cirurgia ou algo do género, não é? Isso está até muito ligado à parte das doenças. Há muita gente que consegue curas milagrosas. Não é? E há pessoas que acreditam que para ter a cura precisam de um determinado cirurgia ou de um procedimento médico. Mas olha, nós já estamos assim com o tempo e eu preciso das experiências paranormais. Senão vamos fazer a parte 1 do experiência paranormal e parte 2. Acho que vamos fazer assim. Eu acho que sim. Acho que parte sim. 2. Acho que é interessante porque nós acabámos por há aqui tantos temas interessantes que ligam esta paranormalidade, não é? Porque o que nós estamos a falar não deixa de ser paranormal para as pessoas que nos estão a ouvir. Porque este contexto, provavelmente, não é? Não sei quem é que nos está a ouvir, mas para quem nos está a ouvir, este contexto de visão, não é? Que eu considero o Eagle Vision, que é o ver de cima. Qual é o jogo? O que é que estamos aqui a fazer? Porque
porque nós muitas vezes só somos a personagem e estamos tão encarnados na personagem que não conseguimos ver a grande peça de teatro. Conseguimos estar na plateia e perceber quem é que nós somos na personagem. Pronto, então vamos lá a experiência. Gostava que me dissesse assim duas experiências para a parte 1, que é para ficar assim o bichinho. Duas experiências que te trouxe. Uma delas pode ser assim, uma mesmo fora, que tu nunca estavas à espera que isso te acontecesse, e outra que pode não ter tido assim um grande significado, ou seja, teve um significado no momento, porque foi diferente, mas pode não ter uma conexão com algo da tua vida ou que tu foste gerando na tua vida. E outra que realmente teve um impacto que tipo, tu não tiveste como não mudar. Ok. Porque há experiências que mudam só de, não é? Eu, bem. pelo menos, falo por experiência própria. Muito bem, então, muito bem. Vamos lá estas duas e deixamos as outras para uma segunda parte, no outro dia. Olha, uma experiência que eu tive, tinha cerca de 7 anos, eu vi um filme e aquele filme que nem sequer era suposto eu estar ali, porque a minha mãe tinha regras muito rígidas e eu naquele dia, eu não sei porque é que estava a ver televisão e estava a ver aquele filme. E aquele filme criou-me um impacto tão grande que eu senti que saí fora de mim. Eu tinha cerca de 7 anos. Portanto, eu recordo-me que eu saí completamente fora de mim e o filme é O Passarinho Azul, salvo erro, de 1946, com a Shirley Temple. E então esse filme fala das viagens que nós fazemos à noite quando vamos para um mundo extra-terreno. Completamente paranormal. E, portanto, mostram tudo aquilo que está a ser vivido, inclusive o momento em que as crianças são escolhidas para entrarem na Terra. E aquilo criou-me um impacto muito, muito grande em mim, que passado alguns meses eu deixei de dormir. Não foi por causa do filme. Portanto, o filme abriu-me uma consciência e eu percebi que aquilo foi um marco muito importante na minha vida. Isto sozinha, porque tu não contavas a ninguém na altura. Pois não, guardava tudo para mim. E então, passado uns meses, eu deixo de dormir à noite, porque via a morte à minha frente. E eu não dizia à minha mãe que via a morte à minha frente, mas eu tinha muito medo. E tu sentias ou vias? Eu via mesmo, eu via à minha frente, eu sabia que ia morrer. E estive 3 semanas sem pregar o olho. E a minha mãe, na altura, nós vivíamos em França, portanto a minha mãe tinha a facilidade de chamar um médico a casa, sem custos, e os médicos estavam constantemente na minha casa. Só que eu não tinha nada. Tinha o coração completamente acelerado, claro, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Portanto, os médicos não conseguiam dar solução. E isto manifestava, eu ia para a cama e não dormia. E então, até que houve, no desespero, alguém que recomendou uma senhora de idade, já na fronteira, salvo erro, com a Suíça, que ainda tínhamos que fazer talvez... Na altura estavas em França? Estava em França. Okay. Tinha que fazer para aí 500 km para chegar lá e a minha mãe, no desespero, levou-me lá. E a senhora pegou nas minhas pernas e disse, só fez isto. Eu lembro perfeitamente, pôr nas minhas pernas e dizer, ela vai dormir, ela só tem que ir passear com o pai. E eu percebi anos depois que era a minha iniciação para perceber os acordes da alma. E, pronto, se calhar não vou abrir aqui, deixamos para a segunda parte, não é? Mas essa experiência que não tinha explicação médica, não tinha explicação científica, a minha mãe na altura também não a percebeu. Só muito mais tarde, passado muitos anos, eu tinha 39 anos quando descobri porque é que isso me aconteceu. Só que isso foi uma iniciação para que eu não me esquecesse de quem tu eras, quem eu era e do que é que eu vinha cá fazer, que era entender os acordes da alma. E aquilo que tu falaste há um bocadinho, olha, se agora és meu marido e tenho problemas, numa próxima vida vais ser meu filho, era esse jogo todo, para entender para quê? Para fazer parte de um movimento que nós não temos mais que viver isso. Não é? Portanto, isso foi uma grande... Que era quase o fim que estávamos a falar. Que era o fim, da roda exatamente. Sansar, não é? Portanto, isso foi uma experiência, não sei se está de acordo com as tuas expectativas. Está, claro que sim, claro que sim. Outra experiência, tinha cerca de 12, 13 anos
e eu conseguia fazer projeção astral. Pois, eu juro que eu há bocado estavas a falar e estava assim, eu ia falar assim, projeção astral. Pergunta-lhe projeção astral. E Tu foste lá. o que é que eu fazia? Eu conseguia estar, estava deitada, só fazia à noite e eu deslumbrava-me com aquilo. Nunca, eu de manhã, quando estava com os meus pais... Miúda ainda? Sim, tinha 12, 13 anos. Então o que é que eu fazia? Eu concentrava-me, porque era um gatilho. Portanto, não é uma coisa que aparece e que não tens controle. Nós é que projetamos. Então, eu estava deitada na cama e então conseguia criar... Eu sei que era uma emoção a partir do coração. É mesmo, se nós estivermos atentos, quando vamos dormir, nós começamos a sentir qualquer coisa aqui no coração. Então, quando começamos a sentir isso, nós ficamos naquele limbo, é nos momentos que nós passamos os mundos todos. Então, o que é que eu sentia? Sentia uma expansão do coração e eu conseguia manipular isso. Ou seja, eu conseguia abrir mais o meu coração e quando abria, quando dava por ela, estava fora do corpo. E estava fora do corpo e conseguia-me ver a flutuar e olhar para baixo e ver o meu corpo lá em baixo. E só tive uma experiência dessa em Amsterdão, mas aí já não Recente? foi... Sim. Então nunca trabalhaste isso? Nunca praticaste? Não, dessa forma... Não. Ao ponto de ser uma ferramenta que tu utilizas. Verdade. Trabalho um bocadinho, às vezes em meditação, trabalho um bocadinho isso. Mas o fazeres mesmo? O fazeres mesmo, a quantidade não. de informação que tu podias ir Porque buscar depois, nessas verdade, viagens, porque eu depois, e lá está, são bloqueios quantos que nós cursos temos. ias tirar? E porquê que nós fazemos estes bloqueios? Mesmo, agora estás-me a pôr aqui a Agora é a parte sementinha. desligámos que é para entrar. E depois eu conseguia chegar a níveis tão altos, só que a sensação que eu tinha era de um amor tão grande, de uma expansão tão grande que eu não aguentava com aquilo. E voltavas. Então assustava-me e caía na cama. Então nunca tiveste contactos? Ou seja, foi a experiência do sair do corpo. Fazia isso e mais tarde tive um contacto e conseguia estar nesse limbo de outra forma e via luz e tinha contactos com pessoas. E percebia que... E ouvia coisas, palavras... Estava noutras dimensões. E depois aquilo ajudava muito. E porquê? Porque, por exemplo... mas agora tenho mesmo vontade de explorar isto mais. E fica aqui publicamente definido que eu vou explorar isso. Eu acho que Vou sim, fazer um Helena. workshop disso, já está Eu dito. acho que sim. Não faço nada, no dia logo se vê o que é para fazer. Para me obrigar, não é? Quando nós dizemos publicamente, obrigámonos. Ainda por cima, se tu já tens isso natural. Meu Deus, tipo, mesmo. Desde é uma criança. potência, Pois Lina. é isso que tu vais-me aqui trazer. Então, o que é que me acontecia? Por exemplo, eu à noite entrava, porque depois isto nós controlamos. E isso é que eu acho maravilhoso. Nós controlamos aquela frequência, é um ajuste, é como um botão. É onde é que eu quero posicionar o meu coração. E então eu conectava-me e ouvia vozes e apareciam pessoas só que às vezes era muita gente a falar ao mesmo tempo e a chamar o meu nome, então diziam-me assim, Isabel, e lembro-me de um caso muito específico, Isabel, aparecia uma senhora de caracóis assim, Isabel, não pode assinar os documentos, não pode assinar, e mostrava-me uns contratos, não pode assinar os documentos, e eu, uau, ficava ali, né? E recebia toda aquela informação. E sei que passado talvez 2 ou 3 dias, porque não leva muito tempo, acho que tem um prazo máximo de 1 semana, eu estava a fazer uma terapia a uma senhora e a meio da terapia eu olho para ela e disse, foi a senhora que me apareceu. Eu disse, olha, que documentos? Há aqui documentos na sua vida? E ela disse-me, o meu marido está a sair de uma empresa, uma grande empresa em que ela é sócio, e ele quer muito sair porque queremos viver uma vida diferente. Só que eles estão a pressioná-lo muito para ele assinar uns contratos e eu estou assim um bocado desconfortável e eu passei-lhe a informação. Claro. E mais tarde, claro que... Foi um encontro, ela fez projeção astral. Exatamente, é isso. Como no filme do Coco, não é no Coco, não é nesse. É que fazem isso, acho que é uma projeção astral. Sim, é a projeção astral, ela porque fez... a projeção astral, o que eu sinto que tu mais trabalhas é a projeção mental. Sim. Não é? Tu projetas a tua mente e consegues Certo. ir até ao lugar mentalmente. Projeção astral é através do corpo emocional. Daí tu estás a falar da emoção, do coração. Não é? É sair do corpo. Exato.
E depois torna-se, para além da projeção, torna-se na viagem astral, que é uma coisa é diferente. Isso, na viagem. Não é? Tu podes ir para É qualquer viagem, sítio. vou para qualquer lado. E para a dimensão consoante a tua vibração. Exatamente. Emocional, porque tudo depende do teu corpo emocional. Só que nós controlamos. Pois. Agora, se estivermos frequência. enferrujados porque tivemos uma série de meses de stress, não vamos fazer nada. Claro. Porque estamos enferrujados, não temos a vibração, não temos a sintonia, só que isso trabalha-se. Não é? E, olha, são assim 2 das experiências, tenho muitas outras, outras mais difíceis e até assustadoras, mas depois, na verdade, mostram que não são assustadoras. E eu acho que o meu caminho faz muito parte disso, sabes? Faz muito parte de descomplicar aquilo que aparentemente é muito perturbador ou assustador, e não é. É só o medo. É a ilusão. É Maia, exatamente, é a ilusão. A grande rainha. E há um bocadinho falavas da morte e não queria deixar pela coincidência, pela sincronicidade, se me permitires fazer aqui uma partilha de 2 minutinhos. Claro que sim, tens tempo, eu também. Que é, tu falavas da morte e da ilusão da morte e eu sou fascinada por isso. Sou fascinada e tive a oportunidade ontem de ir ver uma pessoa que eu não conhecia, só porque é casada com um cliente. Pronto, temos aqui pessoas conhecidas e então a senhora está no IPO já nos cuidados paliativos, que terá mais ou menos a minha idade, mas que não há, tem um cancro que já não há volta a dar. E eu fui com uma pessoa conhecida e senti que queria ir. Então perguntei se podia ir e disseram-me, claro que sim, vá. E foi a primeira vez que entrei no IPO e fui logo para essa secção dos cuidados paliativos. Então eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou conversar com a senhora, só vou estar lá um bocadinho, fazer um bocadinho de companhia, depois o universo trata do resto. E quando nós estávamos a falar, e a primeira coisa que eu fiz foi analisar logo a energia dela, e eu senti muita paz, muita tranquilidade, portanto não era uma pessoa que estava revoltada com aquilo que lhe estava a acontecer, e a determinado momento ela diz, porque isto está bastante complicado, e eu perguntei-lhe, tem dores? E ela, não tenho, e sim, e como é que está a lidar com isso? E essa foi a pergunta-chave que me saiu naquele momento, como é que está a lidar com isso? E ela diz-me, olha Isabel, é uma questão de tempo, não há nada a fazer. Portanto, eu por um lado sinto uma paz e uma tranquilidade e sinto um alívio e por outro lado tenho muito medo. E eu consegui contar-lhe coisas da minha experiência ligadas à morte. Tivemos como eu estar aqui a falar contigo. E foi tão bonito, encheu-me tanto o coração. E eu acredito que ela também ficou, pelo menos ela disse que estava feliz pela conversa, de nós descomplicarmos isto tudo. E conseguirmos olhar para a morte de uma forma mais consciente. Há muito trabalho a ser feito a esse nível, mas tocou-me particularmente e eu acho incrível ter sido ontem e hoje estarmos aqui a falar, por isso é que eu queria partilhar. Mas, e eu acabei por lhe dizer uma das frases que eu ouvi que achei fantástico, que é, a morte é como tirarmos um sapato apertado, porque estamos num corpo, mas... É o nosso avatar, não é? É, o nosso corpo, é o nosso exato. Avatar. E então eu acredito que há muito trabalho a desenvolver, que eu quero desenvolver, já tinha esse chamamento de desenvolver mais com a morte de sentido de transcendência, de perceber o que é que está do outro lado, mas ontem tive essa oportunidade e foi incrível. Com uma pessoa ali à minha frente que está, não sabemos quanto, se é por meses, anos não serão, mas ou semanas, ou o que é que seja, e ver a paz e a tranquilidade, a grandeza da alma daquela pessoa que está ali e que vai ter que abandonar tudo. Não é? Ela lá no fundo, daí ela sentir provavelmente uma paz e um medo do ego, o que é que vai acontecer, não é? Porque a gente está confinada, é isto, e a paz da alma, de saber que é uma libertação, provavelmente para a alma, eu acredito que sim. Não é? Sem Porque dúvida. estas regras do jogo são um bocado... E nós temos uma regra aqui na Terra, que não sei se existirá no resto do universo e noutros planetas, que é a do esquecimento. Não é? Pois.
E isso torna a coisa muito mais difícil porque a gente esquece de quem é e vive muito na bolha, não é? E muito facilmente é dominado pelo sistema e pela Matrix porque nós esquecemos de quem somos. Completamente. Pronto, terminamos aqui então. Olha, obrigada, Isabel. Isto é só o início de uma próxima conversa, ou seja, a continuação. Acabámos aqui a parte 1. Portanto, vamos marcar, entretanto, a parte 2. A nível de experiências paranormais, digamos que é uma pequenina preparação. É uma pequenina preparação, porque eu acho que também o tema é paranormal, que nós queremos tornar normal, não é? Que queremos mostrar aqui a perspectiva do ser mais normal do que paranormal, mas é algo muito complexo. E acaba por... Eu acho que nós hoje acabamos por tocar nas várias áreas da paranormalidade e que integramos um bocadinho, mas que provavelmente no próximo podcast podemos ir assim mais fundo nas experiências. Fica a promessa. Sim, sem dúvida. Obrigada, Isabel. Obrigada eu, foi uma honra.